Boa noite, meus amores e amados. E aí, a sua segunda-feira foi boa? Foi leve, tranquila? Como é que você passou o seu dia hoje? Bem? Eu espero que sim. Meu dia foi, digamos assim, trabalhoso, meio corrido e estamos aqui, claro, segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, para o nosso bate-papo, nosso encontro semanal e discutir a respeito de relacionamento e sexualidade humana. Já deixei aqui as questões separadas, né, para a gente poder responder na medida do possível. Se você não enviou a sua dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta a respeito desses temas, fazendo bom uso, né, da profissional aqui, psicóloga, especialista em sexualidade humana, você pode enviar para o meu blog, para a minha página profissional no Face, ok? Ou para o meu e-mail, tá certo? Combinado? Vamos aguardar mais um pouquinho, mais alguns segundos, né, para a gente poder começar. Nós temos hoje perguntas realmente bastante interessantes, né, de várias regiões, inclusive de outro estado. E é muito bacana essa participação de vocês, gente, essa interação, essa oportunidade que a gente tem de poder estar discutindo esses temas, né, de uma maneira tão próxima, porque eu me sinto realmente muito à vontade, como se eu estivesse na casa de vocês, e me dá muito prazer fazer esse trabalho, poder de alguma forma contribuir para a sua saúde e qualidade de vida. A gente tem que estar preocupado com isso, porque ter saúde física e mental é essencial para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, não é mesmo? Então a gente precisa investir nisso, certo? Vamos lá, vamos começar com as perguntas. A primeira é da Analice, de São Pedro. Analice, muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo para você, ok? A Analice diz o seguinte: tenho um problema sério com o meu corpo. Não gosto de nada, acho tudo feio e sem atrativos. Faço academia e dieta, mas parece que não adianta. Com isso, não me relaciono com ninguém, pois acho que nenhum homem vai se interessar por mim. Pode me ajudar, por favor? Nossa, Analice, eu acho que assim, eu precisaria de um dia só para discutir isso. Aliás, essa sua pergunta, ela veio muito a calhar, porque hoje eu postei uma foto com uma folha de papel sulfite em frente ao meu corpo, porque eu vi uma postagem de meninas, né, assim, magérrimas, mostrando a cintura, né, que é menor do que uma folha de papel, colocando isso como se fosse um grande feito, como se fosse algo maravilhoso, e realmente isso me choca, isso me faz ficar realmente muito penalizada por essa obsessão que as pessoas apresentam com relação ao culto ao corpo. Então, assim, estabelecem metas inalcançáveis, buscam ter um corpo que não é o seu biotipo, não é a sua estrutura, enfim, não tem como você alcançar esse modelo estereotipado, e as pessoas entram em depressão, as pessoas sofrem absurdamente porque destroem a sua autoestima ou porque não têm realmente autoestima e não se aceitam na forma que são, na maneira que são, e não veem a possibilidade de mudança no sentido de melhora como sendo algo de investimento, não excluindo ou menosprezando aquilo que é seu, que lhe pertence. Então, Analice, eu queria só dar uma introdução para isso, né? Quando você fala do seu corpo e do fato de você não gostar do seu corpo, eu queria só que você refletisse um bocadinho. O seu corpo é a sua casa, né? O seu corpo é o que te sustenta, o seu corpo é o que te mantém viva, ativa, pulsante. Então, é justo que você possa não gostar de um detalhezinho aqui ou acolá, né? Não existe perfeição ou uma pessoa que está 100% satisfeita com tudo que tem. Mas a forma como você fala, Ana, é de uma maneira
menosprezando o seu corpo. E quando você fala assim, não acho que nenhum homem vai se interessar por mim. Não, nem você se interessa, né? Claro que não. Nem você gosta, nem você aprecia a pessoa que você é. E lembrando, essa focalização, né, essa preocupação demasiada com o seu corpo faz com que você não enxergue outras tantas características que você apresenta. Porque nós não somos só um corpo, né? Nós somos muito mais do que um corpo. E a gente precisa descobrir isso, a gente precisa entender o que a autoestima, o que a questão de amor próprio pode fazer com o nosso dia, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Você provavelmente, Ana, por não aceitar o seu corpo como é, você se afasta das pessoas. Você deve ser, você parece, né, apresentar aquele tipo de propaganda negativa de si mesma, né? Então, se você não se admira, se você não se valoriza, se você não se ama, dificilmente você vai conseguir convencer alguém que você é uma figura atraente, que você é uma figura sedutora, que você é uma figura que vale a pena conhecer, que vale a pena se relacionar. Então, minha linda, eu vou dizer para você. A nossa construção da autoestima, ela começa desde muito cedo. Mamães, papais, por favor, prestem atenção nisso. O reforço positivo que a gente dá para os nossos filhos é a estruturação dessa autoestima. Então, quando você reforça o seu filho, a sua filha positivamente, quando você o elogia, quando você reconhece algo que ele fez e que foi bom, você está trabalhando para a construção da autoestima do seu filho. Claro, existe um período crítico na vida de todos nós que é a adolescência. A adolescência, fase cruel. É difícil um adolescente que se acha lindo, maravilhoso. Todos se acham um patinho feio, todos acham que ou são narigudos, ou tem o cabelo assim, ou porque a bochecha assada, porque o corpo assado, enfim. É uma fase difícil, mas se teve uma boa estruturação na infância e início da adolescência, é possível que passe por essa fase de uma maneira mais tranquila. Agora, se isso não foi construído na infância, a adolescência vem e dá aquela detonada, entra na vida adulta com uma depreciação muito grande por si mesmo, tá? E a baixa autoestima, ela afeta em todos os setores da nossa vida. Então, Annalise, eu gostaria de dizer para você o seguinte, dessa forma que você se encontra hoje, sozinha, eu acho difícil você conseguir sair desse quadro, tá? De fato, quando você fala assim, pode me ajudar, por favor, você realmente precisa de ajuda e você precisa de ajuda profissional. Então, para que você tenha uma pessoa de fora que enxergue quem é realmente a Annalise com todos os seus atributos e que trabalhe em você o seu autorreconhecimento, que você consiga enxergar a pessoa fantástica que você é, a pessoa incrível que você é, e que não existe ninguém igual a você, Annalise, mas você precisa enxergar isso, e um profissional vai te mostrar o caminho das pedras, um profissional vai te auxiliar nesse encontro consigo mesma, porque você precisa se encontrar, você se perdeu em algum ponto e você não se enxerga, você realmente não se vê como você de fato é. Toda a sua questão mostra uma depreciação muito grande por si mesma. E, meu amor, de verdade, a vida é muito preciosa para a gente desperdiçá-la com modelos estereotipados, com padrões. Eu não sei o que você espera do seu corpo, eu não sei qual é a figura que você tem como exemplo, não sei quem que você imagina, né, que você poderia ser. E nesse post que eu coloquei hoje, eu disse assim, não queira ser uma cópia mal feita de ninguém. Seja você mesmo, porque eu acredito que cada um de nós é único. Não temos cópia, nós somos perfeitos naquilo que somos. Claro, todos nós podemos melhorar, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, aspecto visual, aspecto emocional, maturidade. Sim, sempre podemos melhorar, mas a gente precisa apreciar o que nós somos, porque isso é o que a gente tem de maior valor.
Tá bom, Analice? Então, minha linda, procure ajuda profissional, porque você vai ser muito beneficiada com isso. Não fique sozinha, porque você já está num quadro realmente bem comprometido, assim, com uma desvalorização muito grande por si mesma e sem enxergar perspectiva. Você está se isolando, você está se fechando no seu próprio mundo e você não gosta da sua própria companhia. Acho que um dos grandes feitos, né, do amor próprio é a gente aprender a gostar da nossa própria companhia, porque a nossa companhia é que vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, ok? Então você precisa trabalhar melhor isso, tá bom? Boa sorte, viu? E qualquer coisa, volte a entrar em contato. Vamos lá? Mais uma pergunta. Maria Alice de Presidente Prudente. Maria Alice, muito obrigada pela sua participação. Um beijo para você. A Maria Alice, ela diz o seguinte: sou casada há 8 anos e nunca tive orgasmo na penetração com meu marido, mas sempre disse que tinha, sempre disse para ele que tinha, pois é muito importante, ele considera muito importante. Não quero mais mentir, mas não sei como falar com ele. Continuo fazendo de conta? Moleque, pergunta difícil, hein? Então, eu vou devolver para você com uma outra pergunta. O que você ganhou tendo esse tipo de comportamento? Porque, na verdade, não era só o seu marido, né, que você estava enganando a si mesma. Outra coisa, o que é que você entende por orgasmo? O que é que seu marido entende por orgasmo? Então, você acredita que obrigatoriamente você precisa ter orgasmo na penetração? Você acha que a mulher, todas nós, temos orgasmo na penetração? Ou exclusivamente com a penetração? O que seu marido pensa a respeito, né? Se você ter orgasmo é tão importante para ele, né, como você diz, ele entende que a mulher tem orgasmo 100% das vezes que tem relação sexual? Você percebe, Maria Alice, tem questões que você precisa entender um bocadinho melhor. Eu, Jussânia, profissional, psicóloga, especialista em sexualidade humana, eu vejo o relacionamento entre duas pessoas da seguinte maneira. O que seria bom? Que a gente conseguisse ter liberdade para expressar o que realmente a gente sente. Se eu estou num relacionamento onde eu me sinto forçada, onde eu me sinto obrigada, ou me sinto coagida, ou eu me sinto de alguma maneira pressionada a demonstrar algo que eu não sinto, eu não vejo esse relacionamento como sendo saudável. E pelo que você está dizendo, você já está nisso há 8 anos. Tá? Ou mais, né? Você disse que você é casada há 8 anos, mas vocês tiveram um tempo de relacionamento antes disso. E acredito que você tinha o mesmo comportamento. Você dizia para ele que tinha orgasmo, mas na verdade não tinha. Então, mais uma perguntinha para você, Maria Alice. Você tem orgasmo de alguma forma? Tá? Tá bom, eu já entendi que com o seu marido, na relação sexual com penetração, você não tem orgasmo. Tudo bem. Mas você já conseguiu ter orgasmo? Você tem orgasmo de outras maneiras? De que maneira você consegue atingir o orgasmo? Essas são informações importantes, tá, Maria Alice? Deixa eu falar um oizinho aqui. Oi, Lu, boa noite, minha linda. Tudo bem com você? E aí, como é que vão as coisas? Beijo, viu? Então, Maria Alice, procure pensar um bocadinho. Se você é aquela mulher que nunca teve orgasmo de nenhuma forma, nem na estimulação do clitóris via manual, via sexo oral, via vibrador, via esfregação de pênis, se você nunca se manipulou, se você, ao longo de toda a sua experiência sexual, não sabe identificar o que é um orgasmo, então aí nós temos um problema um bocadinho maior. Não é só a questão do relacionamento sexual com o seu marido, tá? É uma questão com você, que começa, sabe-se lá, desde quando. Então, vamos tentar entender, Maria Alice. Orgasmo feminino, tá? Vamos direcionar para o orgasmo feminino. As mulheres não têm a obrigatoriedade de ter orgasmo em 100% das vezes que tem atividade sexual. Ficou claro, pessoal? Isso é importante, porque muitos homens e mulheres acreditam que tem que ter orgasmo em 100% das vezes que tem relação sexual. Não, isso não é uma obrigação. Não ter orgasmo em todas as relações não é ou não se caracteriza como um problema. Tudo bem? Beleza. Deixa eu falar. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, um beijo pra você, minha linda. Obrigada pela participação, por estar aqui junto com a gente, tá bom? Esse é um primeiro ponto. Aí alguma mulher pergunta assim, tá bom,
E o que é o orgasmo? Como é que a gente reconhece um orgasmo? Vocês que estão assistindo, né? Homens e mulheres. Os homens conseguem identificar quando a sua parceira tem orgasmo? Conseguem? Realmente sabem quando a mulher sente orgasmo na relação sexual? E a mulher, ela sabe reconhecer no seu corpo as reações provocadas por um orgasmo? Então, vamos lá. O orgasmo, o orgasmo feminino se caracteriza por contrações rítmicas do períneo, ok? Essa é a resposta física. Então, todas nós, mulheres, quando temos orgasmo, nós temos essas contrações rítmicas do períneo, que se caracteriza por algumas contrações, tá? Não são muitas, então 3, 4, 5, 6 contrações, mais ou um pouco menos do que isso. E a duração também não é longa, porque tem pessoas que acreditam assim, tá bom, a mulher vai ter orgasmo e vai ficar 10, 15, 20 minutos tendo orgasmo. Não, gente, são alguns segundos. O trem é bom, mas é rápido. Se você não prestar atenção, a hora que você perceber, já acabou, tá? Então, é caracterizado por contrações rítmicas do períneo, ok? E duram alguns segundos. Tudo bem até aí? Essa é a resposta física. A resposta emocional, a resposta psicológica, a resposta sensorial de um orgasmo. Aí sim, é individual. Cada uma de nós tem a percepção do orgasmo de uma maneira distinta. Como eu estava falando agora há pouco, nós somos seres únicos, exclusivos, não temos cópia. Então tem mulher que no momento do orgasmo, ela tem uma expressão mais, digamos assim, alarmada, demonstra mais, mas não significa que a mulher que grita, que geme, que fala, que são as únicas que têm orgasmo. Tem mulher que tem orgasmo de uma forma mais tranquilinha, mais sutil, de uma forma mais silenciosa, ok? Porque tem muito homem que acha que aquela mulher que grita, que esperneia, que fala, que não sei o quê, essa gozou. Aquela mais quietinha, mais silenciosa, não, essa aqui não teve, tá? Olha o parâmetro para identificar se teve ou não. Então, a resposta sensorial, a resposta emocional é exclusiva, é diferente para cada uma de nós. Ficou entendido, Maria Alice? Então, primeiro, já teve experiência de orgasmo na sua vida? Já? Beleza. Em que situação? Como você tem orgasmo? Tem orgasmo através da estimulação do clitóris, via manual, via sexo oral, via vibrador? Como você tem? Você se toca? Esse é um ponto importante, meninas e meninos. Incrível que em pleno 2017 muitas mulheres não se tocam. Não sabem reconhecer no seu corpício quais são as suas zonas erógenas, de que maneira gostam de ser estimuladas. Então, se você não se toca, se você não reconhece no seu corpo quais são as suas zonas erógenas e o que te excita, como o seu parceiro lindo, fofo, vai saber? Não tem, gente, ele não tem bolinha de cristal. E eu acabei de falar, nós somos exclusivas, tá? Aí você pode falar, mas ele já teve sexo com outras mulheres. Ok, outras mulheres, tá? Então, outras mulheres reagem de uma maneira diferente de você. Agora, se você não identifica no seu próprio corpo como você se excita, o que te estimula, de que maneira você gosta de ser tocada, como o seu parceiro vai saber? Por adivinhação, né? Ou por tentativa e erro. Isso pode levar um dia, um mês, um ano ou a vida toda, porque ele vai fazer de uma maneira que ele acha que está agradando. Se você não falar para ele que não é assim, desse jeito eu não gosto, desse jeito não me dá prazer, ele vai identificar como. Esse é um outro problema. Muitas mulheres não, e homens também, não se expressam, não têm comunicação sexual. Não falam do que gosta, se foi bom, se não tá bom, assim, não, desse jeito, sim. E o outro não tem obrigação de adivinhar. Então, Maria Alice, eu, Jussânia, profissional e pessoa, eu acho sim que você precisa conversar com ele, porque já arrastou isso por muito tempo e tá te fazendo mal. Então, você vai para a relação sexual com o seu marido, olhando para ele e pensando assim, ele vai perguntar se eu tive orgasmo. Então, você já vai com uma pressão, com uma cobrança. Você não está relaxada, você não está tão envolvida como poderia ou como deveria. E isso com certeza vai afetar. Então, se existe a possibilidade de você ter orgasmo, você pode perder por conta dessa situação. Então, vale a pena, com jeito, de forma gradual, né?
conversar com ele. Você pode estar tendo impressões que de repente não correspondem àquilo que ele está pensando, à forma como ele está agindo. Mas não espere mais tempo não, porque assim, se num dado momento ele descobre que esse tempo todo você não foi verdadeira, que você nunca teve orgasmo na relação sexual, isso vai dar uma crise no relacionamento, garanto pra você, tá bom? Um beijo, Maria Alice. Deixa eu falar mais um oizinho. Oi, Marilene, boa noite, tudo bem, minha linda? Prazer ter você aqui também com a gente, viu? Grande beijo. Mais uma pergunta. Gustavo de São Paulo, olha os meninos se manifestando. Valeu, Gustavo, um beijo pra você. Ele diz o seguinte: minha namorada é muito autoritária e mandona. Como sou muito de boa, acabei deixando. No começo do relacionamento até achava engraçado, mas agora está incomodando. Muito. Preciso me posicionar, mas não gosto de conflito e fico sempre adiando. Alguma sugestão? Olha, Gustavo, eu vou falar pra você, vou falar mais pra uma pancada de homens. Entenda. Em todo relacionamento, as pessoas vão se mostrando tal qual elas são de um modo geral, tá? A maneira como elas se comportam, como elas pensam, como elas agem. E a gente precisa estar atento para o seguinte: num relacionamento vai ter sempre uma figura mais dominante, né? E outra mais dominada. Até aí, tudo bem, quando o casal tá adequado, tá ajustado, não tem problema. Porque você percebe, pensa nos casais que você conhece. Você imagina um casal e você automaticamente vai enxergar aquela figura que é mais autoritária, que decide mais, que, enfim, né, que se posiciona mais. Você vai conseguir reconhecer isso em todos os casais. E aquela figura que é mais passiva, que tá sempre de boa, que aceita tudo, enfim. Então, no começo do relacionamento, a gente já começa a perceber isso. E se o outro manifestar algum comportamento que nos desagrade e nós não pontuarmos, o que vai acontecer? Ele vai manter. E a tendência, gente, como qualquer comportamento, é ir aumentando a frequência, tá? Recentemente eu presenciei uma cena na academia que, sinceramente, eu quase dei o meu cartão pro casal. Tipo, vocês estão precisando de ajuda. Porque foi uma cena... Imagine a academia, tinha umas 8 pessoas na academia, né? Eu estava entre essas 8 pessoas. E a esposa, né? Eles são casados, a esposa fazendo esteira. E, de repente, ele faz algum comentário do que ele gostaria de fazer naquele dia. E ela diz assim para ele: você não pense que você vai fazer alguma coisa que você queira hoje, porque eu já tenho tudo na minha cabeça, tudo que você vai fazer para mim hoje. Eu olhei, eu ouvi aquilo, né? Tudo, uma pessoa discreta, porque afinal estava na academia. Eu não me conformei, porque assim, ele ouviu isso, ela expôs para todos que quisessem ouvir. Foi uma situação realmente constrangedora, mas infelizmente essa é uma situação muito comum, que o parceiro, nesse caso, né, não se manifesta, não se posiciona e ela vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. Eu sempre digo que no começo do relacionamento, cada um tem 50% de espaço. No começo de todos os relacionamentos, cada um tem 50% de espaço. No decorrer desse relacionamento, um dos dois começa a engolir o espaço do outro. Se o outro não se manifestar, não se posicionar, vai chegar um momento que ele vai perder todo o espaço dele, porque o outro vai tomar. Então, para você recuperar, é muito mais difícil do que se você posicionar no começo. Então, eu não sei quanto tempo vocês estão juntos, Gustavo, que você não fala quanto tempo vocês estão juntos. Mas, meu lindo, vou dizer uma coisa para você. É necessário se posicionar. Você pode até ser o cara mais de boa da relação, você pode ser o sujeito mais tranquilo, em geral isso pode ter uma combinação boa, mas você não pode se anular. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que assim, pode parecer absurdo, mas as mulheres que são mais autoritárias e mandonas, por mais louco que possa parecer, em alguns momentos ela precisa de um homem de postura, que se posicione, tá? Agora, se posicionar não quer dizer ser agressivo, ser violento, nada disso. Ninguém merece
agressividade, violência em relacionamento. Não. Eu estou dizendo ele mostrar o que ele quer, ele falar o que deseja e negociar com ela. Porque relacionamento, gente, não é 100% para nós, nem 100% para o outro. É uma combinação sempre, é uma negociação sempre. Não dá para ser só do jeito que a gente quer, nem só do jeito que o outro quer. Então, a gente tem que estar sempre monitorando, sempre cuidando disso. E você fala, Gustavo, que agora está incomodando muito, né? Então, que você precisa se posicionar, mas você não gosta de conflito. Então, como você já deixou por um longo período, eu não sei exatamente quanto, não tem como você se posicionar agora e não gerar conflito, tá? Algum conflito é natural, normal que gere, mas você precisa se colocar, você precisa se posicionar e mostrar para ela que agora já está incomodando, já está te afetando e, consequentemente, afetando o relacionamento. E veja, quando você se posiciona, você dá ao outro a chance dele também se posicionar e vocês conseguirem entrar num acordo, tá? Porque se a gente se gosta, se o relacionamento é bom para os dois, se a gente quer continuar junto, cada um precisa dar a sua cota de contribuição para isso, se a gente quiser manter o relacionamento, né? Não tem como não ter ônus, né? Então, todo relacionamento tem ônus e bônus. A gente não dá para ficar só com os bônus, então a gente tem que ter os ônus também, ok? Mas fale sim, não postergue não, ok? Mais uma pergunta? Dá tempo? Dá tempo mais uma, né? Essa aqui não é uma pergunta, gente, não é exatamente uma pergunta. Andressa de Belo Horizonte, olha que legal, Belo Horizonte se manifestando. Andressa, muito obrigada pela sua participação, um grande beijo para você, tá bom? A Andressa diz o seguinte: gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Muito obrigada, Juju, adoro, obrigada. Comprei seu livro pelo site da Cultura e já li inteiro. Achei maravilhoso e me ajudou muito em meu desejo sexual que estava muito baixo. Terá continuação? Espero que sim. Grande beijo. Olha que bacana, gente. É curioso isso, né? O livro que ela tá falando foi o último que eu lancei, né? O Amor Próprio, eu lancei em janeiro. E eu tenho dito frequentemente que esse livro tá me fazendo tão feliz, ele tá me trazendo tanto resultado positivo, sabe? Tanto feedback gostoso. Eu tô realmente muito feliz. E Andressa, eu acabei de lançar esse, moleque. Calma que escrever livro, o trem é complicado. Demanda tempo, investimento. Num país como o nosso, que não tem o hábito da leitura, vocês não fazem ideia da dificuldade que é publicar um livro. Tá? Os meus colegas psicólogos e profissionais da sexologia que podem dizer o quanto é difícil no Brasil a gente ter qualquer tipo de incentivo para lançar livro, né? Então, essa é uma cultura que a gente realmente precisa ajustar. A gente tem que ensinar os nossos filhos a gostarem de ler, a criar o hábito da leitura desde muito cedo. A gente tem que ler para eles, ler junto com eles, para que eles cresçam entendendo a importância da leitura na nossa formação, na nossa cultura, na nossa educação. Então, Andressa, eu fico muito feliz com o seu feedback, muito obrigada. Eu tenho sim, né, a intenção de escrever a segunda parte. Esse livro, ele se encerra de uma maneira que dá continuidade, ok? Mas eu não tenho nem noção de quando eu vou fazer isso, porque, como eu falei, acabei de lançar esse livro, eu ainda estou fazendo o trabalho de divulgação, né? Mas estou realmente muito feliz com os feedbacks, as pessoas têm gostado muito, e você está dizendo que ajudou muito no seu desejo sexual que estava baixo. Por ser um romance erótico, né? E visto da perspectiva feminina, né? Então sou eu que escrevo, então uma perspectiva feminina, a intenção também é essa, que possa disparar, que possa de alguma forma estimular o desejo feminino, porque homens, nós mulheres precisamos mais do que uma imagem para nos excitarmos. E muitas vezes um romance erótico, a leitura pode ter um efeito altamente excitatório. Então, esse é um dos objetivos deste meu livro, ok? E eu fico feliz que esteja sendo alcançado. Isso é bom demais, né? Você dando esse feedback que melhorou o seu desejo sexual,
então com certeza eu consegui atingir um dos meus objetivos com este livro. Então, assim, o escritor, gente, e eu me considero escritora, porque afinal é meu 5º livro publicado, o escritor, ele tem um desejo muito grande, né? Que é conseguir alcançar, é conseguir atingir o seu leitor. E eu vou dizer para vocês, não é uma tarefa fácil, realmente não é uma tarefa fácil. E os resultados com esse livro têm me deixado assim muito feliz, muito satisfeita. Eu estou realmente encantada com a repercussão desse livro. E vem muito mais coisa por aí. Vocês podem esperar que Juju tá trabalhando firme e forte no propósito. Deixa eu falar mais um oizinho. Oi, Mari, minha linda. Que bom que você tá aqui. Um beijo pra você, viu? Madrinha te ama. Beijo. Então, meus amores, ó, ainda faltaram algumas perguntas de hoje, né? Não foi possível responder a todos, mas, gente, ó, eu guardo com carinho todas, ok? E vou respondendo. Não, eu não tenho pressa. Eu vou viver até mais do que 90 anos, com certeza. E toda segunda, 20 horas e 30 minutos, Juju vai estar aqui juntinho de você pra gente conversar. E eu vou respondendo gradualmente, tá? Sua vez vai chegar. Fique tranquila. Tá aqui guardadinho, ok? Eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem, né, final, que eu considero muito importante. Eu tenho trabalhado muito isso com os meus pacientes no consultório. Nós precisamos, gente, resgatar a nossa essência. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa se olhar e enxergar a maravilha que nós somos. Nós somos seres fantásticos, absolutamente incríveis, exatamente como nós somos. Então, a mídia passa uma ideia, vende uma ideia de que para você ser feliz, para você ser bonito, bonita, para você ser atraente, você precisa corresponder a determinado padrão de beleza, padrão estético. Não caiam nessa cilada, meus amores. Aquilo que é mostrado é inalcançável para a maioria de nós. Inalcançável. Aquilo só serve para fazer você se sentir horrível, um fracasso, porque você não consegue alcançar aquele objetivo, e para te doutrinar no sentido de que você não é perfeito sendo quem você é, que você precisa ser igual a outra pessoa. Não queira ser ninguém além de você mesmo, ok? Você é especial exatamente por ser quem é. Você deve sim querer se desenvolver, querer evoluir como pessoa, como espírito, querer melhorar, você deve. Mas não desejar ser outra pessoa que não você mesmo, ok? Então, aprenda a reconhecer, a enxergar e aceitar a pessoa que você é. Amor próprio é tudo nessa vida, meu povo. Amor próprio vai trazer saúde, qualidade de vida e felicidade para você. E você não vai permitir que ninguém te convença do contrário, tá bom? Então, com essa mensagem de autovalorização, de autoestima, de amor próprio, que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa, bastante produtiva, mais leve, ok? E a gente se encontra segunda-feira que vem, se Deus quiser, às 20 horas e 30 minutos. Beijo para vocês e boa noite.